Olá, amiga. Eu não sei se você pediu, mas algumas amigas que estão aqui na minha lista e que estão recebendo o passo a passo do jogo americano disseram que gostariam de ter também a aula de como que eu fiz esse forro colorido, por que que eu fiz. Então, agora eu estou liberando, né, essa aula, editando e liberando essa aula para você. E você vão receber essa aula também, tá bom? Antes da aula, duas informações importantes. A primeira, você vai continuar recebendo outros vídeos, mesmo que não tenham a ver com o assunto do passo a passo do jogo americano, ok? Dicas, vídeos, pesquisa para que eu saiba o que mais você gostaria de ter e muitas outras coisas. E sempre há um intervalo entre um e-mail e outro, porque se eu mandar um monte de e-mails no mesmo dia, outro todo dia, vai lotar sua caixa de e-mail e você tem outras coisas também da sua vida para ver. Então, os e-mails virão mais ou menos 1 a 2 vezes por semana, então não vem mesmo todo dia, ok? É normal, mas fique atenta à sua caixa de e-mails e se não chegar, olhe na caixa de spam ou na caixa de lixo eletrônico, tá bom? Segunda coisa, hoje quando eu estou editando esse vídeo, terminando de editar, é dia 15 de junho de 2020. Nós estamos em meio à pandemia. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez você veja muito tempo depois, e tomara que tudo isso já tenha passado, mas a necessidade de fazer o forro colorido veio em minha mente por conta da nossa limitação de irmos às lojas e comprarmos tecido neste tempo da pandemia. Só que eu queria então dizer para você que mesmo que a pandemia já tenha passado, que você esteja vendo em outro momento, ou talvez você esteja ainda vendo agora, em meio à pandemia, nós precisamos sempre ter um visual para aquele material que a gente tem, olhar o tecido, nos inspirar e tentar fazer alguma coisa com aquilo que a gente tem. Até porque vai muito além da questão da pandemia, vai para a questão da economia também. Muitas vezes nós compramos muitos tecidos e nem sabemos o que vamos fazer com ele. Aquilo que você já investiu, você já pagou, é dinheiro que está parado aí. Então, tente pensar em todas essas coisas. Vamos para a aula? Rapidinho, chega de falatório. Espero que você goste, faça, ok? E daqui uns dias você vai receber outro e-mail. Um super beijo, Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigada porque você está caminhando comigo. Lembrei de mais uma informação muito importante. Os links de todas as aulas vêm sempre nos e-mails. Então, guarde estes e-mails ou salve os links de alguma forma que se você quiser assistir a aula depois, você consiga rever, tá bom? Porque algumas estão perguntando para mim, olha, eu queria voltar a assistir aquela aula, eu queria ver como você fez, onde que eu acho? O link está dentro do e-mail que você recebeu. Se você perder esse link, você não consegue mais acessar essa aula. Então, guarda, tá bom? Anota aí, salva. Tem alguma forma, descubra alguma forma de guardar esses links. Vamos para a aula. Beijo! Esse é o meu outro kit, ó, que eu fiz, que é um tamanho um pouco menor. Ó, eu tinha cortado o meu jogo maior, que foi esse que a gente viu até agora, foram retângulos de 50 por 40, e no meu caso, terminado, ele ficou com 45 por 36. Esse daqui, ó, por causa de medida de tecido que eu tinha, eu cortei 2 centímetros menor. Eu cortei com 48 por 38 e ele ficou acabado com 44 por 33,5, tá? E daí eu queria dar outra dica para vocês. Vamos pensar o seguinte, nós vamos cortar o forro, tá? Então, vocês viram aqui, eu fiz o forro do meu kit inteiro com esse tecido, ó. Com esse xadrezinho. E há quem diga que xadrez a gente não usa para patchwork, mas eu uso e gosto, tá? Tem professora que não usa.
mas eu uso e gosto. E gosto desse tipo de coisa. E cortei na régua, no cortador, eu não cortei na tesoura. Então, eu fiz o meu jogo, o forro dele, as 6 peças com esse tecido. Só que para você fazer o forro de 6 peças, com essa técnica que eu dei, você vai gastar 1,20 m de tecido. Por quê? Vamos pensar junto. O tecido nacional, se você estiver usando o tecido nacional, ele tem normalmente de largura 1,40, alguns têm 1,50. Você vai precisar cortar 3 forros em cada largura do tecido. Então, se nós cortamos com 55, você vai cortar na largura inteira do tecido uma tira de 55 centímetros, que é a largura do nosso forro. E depois você vai conseguir tirar desse pedaço 3 forros para 3 toalhas do jogo americano. Portanto, se é 55 mais 55, 1,10, considerando que quando a gente compra o tecido, eles rasgam lá na loja e dá uma dor no coração e o tecido vem torto, a gente precisa ter 1,20 m para fazer os forros do nosso jogo, se for esse tamanho. Tá entendido? Deu para entender meu raciocínio aqui? Se a gente gasta, então, ó, eu corto 3 e mais 3 preciso de 1,20 m. Daí ontem, ou antes de ontem, não sei, o dia que eu fui cortar os forros para os 2 jogos que eu fiz, eu separei o amarelo para esse que nós fizemos, eu tinha tecido suficiente, porque daí vai outra dica, vale a pena comprar tecido liso ou tecido mais neutro, poá, tom-tom, xadrezinho miudinho, porque eles são muito úteis para a gente completar as nossas peças, os nossos projetos. Esse tecido amarelo eu comprei, e quando eu fui comprar, por ele ser neutro, eu comprei 3 metros desse tecido, tá? Então, eu tinha tecido suficiente. Daí eu fui cortar para esse aqui, ó. Esse é um pouco menor, mas também eu só consigo tirar 3 na altura. Por quê? Eu vou precisar tirar, eles ficaram com largura de 36 e como eu preciso de 10 centímetros a mais, eu tenho que cortar com 46. E 3 vezes 46 dá 138, dá uma largura de tecido. Então, mesmo nesse, eu também tenho que cortar 3 assim, mais 3 aqui em cima, e eu vou usar mais ou menos 1,10 m de tecido. E daí, eu pensei numa coisa. Eu falei, nossa, pode ser que algumas das meninas não tenham metragem suficiente de tecido agora para fazer a parte do forro. E agora nós estamos num tempo que tá meio difícil da gente comprar tecido, tem que pedir para entregar, enfim, tá? Não tá muito fácil comprar tecido agora. Nós não podemos sair de casa, não sai de casa, fique em casa, ok? Não podemos sair de casa e agora? Não vou poder terminar o meu jogo? Vou dar outra dica para vocês. Daí eu ia fazer esse daqui com um tecido verde. Eu tinha certeza que eu tinha tecido que dava. Quando eu fui medir, faltava um pouco, tá? Eu tinha uns 80 centímetros do tecido na largura total, então faltava um pouquinho, não dava para eu fazer com aquele verde. Daí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Daí eu lembrei que eu tinha um outro tecido verde, outro pacote de 5 metros de outro tecido verde liso que eu comprei faz um tempão. Eu peguei o tecido verde, pus de molho, lavei, tá no varal, lá dentro da minha lavanderia, para eu passar, tá? Mas depois eu pensei, eu não vou fazer com ele, porque eu pensei que você podia não ter metragem do tecido. E eu quero que você termine. Não vai terminar agora? Vocês estão dizendo que eu acertei? Não tenho tecido para terminar. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Para esse tecido, esse jogo aqui, ó, e agora eu vou abaixar de novo.
Esse jogo, ele tá com 45 aqui. Não, com 44. Ele tá nessa medida. 44 aqui, 33,5 aqui. Portanto, se ele tá com 44, eu preciso que o meu forro tenha 54. Então, o meu forro tem 54 por 43,5. Então, eu precisava de 54. Mas eu não ia conseguir cortar num único tecido. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Vou ficar só com um dele aqui. Eu fui lá no meu armário e eu comecei a pesquisar. Eu ia fazer com um tecido verde, que era mais ou menos esse tom aqui, ó. Esse tom mais escuro do verde que aparece nessa estampa. Então, eu tinha o tecido verde. Daí eu fui ver, fui procurar se eu tinha tecido desse, não tinha, tenho só um pedacinho. Esse azul aqui também tem um quadrado lá de mais ou menos 30 centímetros, não dava esse azul, não tenho. Mas aí eu descobri que eu tinha um pedaço desse, que tinha mais de 54 centímetros de largura, só que não tinha 43,5, que era a altura que eu precisava aqui. Porque daí eu pensei, eu tenho algumas opções. A primeira, em cada um dos jogos, eu pôr o forro com um dos tecidos que eu usei aqui em cima. Então, eu podia cortar retângulos nos 6 tecidos, cortar retângulos com 54 por 43,5. Então, cortaria um retângulo nesse, um nesse, um nesse, um nesse. Então, ó, eu teria que ter um tecido de cada. Era uma opção e ia ficar legal, tá? Poderia fazer com isso. Eu poderia fazer tudo em 2 tecidos lisos que combinassem com a estampa. E foi o que eu pensei primeiro. Eu falei, bom, eu vou fazer 3 forros com esse verde, porque ia dar para eu cortar. E eu tinha um marrom bem escuro, que é esse marrom aqui, um marrom liso. Falei, vou fazer 3 verdes e 3 marrons. Depois eu falei, não, as meninas podem também não ter tecido para fazer 3 e 3. Então, eu comecei a olhar as cores aqui, fui no meu armário e fui vendo o que eu tinha. Eu vi que eu tinha um pedaço desse e que dava para cortar uma vez com a medida de 54 centímetros. Eu tinha desse, tá? Um pedaço estreito, mas também dava... Aliás, eu tinha um bem estreito, com mais ou menos 20 centímetros, e um outro pedaço com uns 40 por aí, né? Mas que não era suficiente aquela largura, que dava para eu cortar, tava na largura inteira do tecido. Então, eu tinha desse, não tinha esse, não tinha esse. Desse aqui eu tinha também. Eu tinha o marrom bem escuro e eu tinha esse. E eu decidi não usar o estampado principal. Vou mostrar para vocês o que eu fiz. Peguei os tecidos que eu tinha, harmonizavam, que vinham na cor do que eu tenho aqui no meu trabalho, e cortei pedaços de 54 centímetros de distância pela largura que eles tinham. Então, por exemplo, esse aqui, ó, eu tinha essa largura, cortei. E fui cortando. Ó, esse aqui tava um pouco mais largo, que é o poá. Fui cortando. Então, tenho o verde, tenho esse. E olha, eu emendei um no outro, ó. Vocês estão vendo? Emendei um no outro. Fui emendando. Daí, olha o que eu achei, ó. Eu tinha um azul do tom aqui, ó. Mas era um azul liso. E eu só tinha essa faixa. Ela não tinha nem 20 centímetros. Cortei 54 centímetros. E daí, eu fiz um grande tecido, ó. Eu fui emendando. Eu tenho verde, eu tenho marrom escuro, eu tenho o marrom de poá, tá? Fui emendando tudo. E fiquei com um tecido comprido. E agora, eu vou fazer o meu forro com eles. Então, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou cortar tudo agora, mas eu vou cortar um e mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Vou só mostrar, não vou montar inteiro, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma das pontas, ó. Eu preciso passar ele de novo, né, gente? Mas eu vou cortar um pra vocês verem como que eu vou fazer. Então, ó, ele tá cortado aqui com 54, tá? Eu já tenho a medida maior. A medida menor que eu tenho que cortar é 43,5, tá? Então, eu vou dobrar aqui, pra ficar mais fácil. Aqui eu preciso passar, e eu não acabei de passar ainda, porque eu emendei uma parte e depois emendei o resto. E eu tô passando, nesse caso, a costura aberta, ó. Então, aqui eu ainda preciso passar, mas eu vou cortar assim mesmo, pra vocês verem o que eu vou fazer. Então, tô aqui com o meu tecido. Vou alinhar aqui. Esticar o que eu puder aqui. E agora eu tenho que cortar com 43,5. Não tem problema que aqui eu vou ficar com uma parte grande do marrom e aqui eu vou ficar com uma parte pequena do azul. Tá bem alinhadinho aqui, ó, tá? Vou cortar aqui em 43,5. O resto eu não vou cortar agora. Esse aqui eu ainda tenho que passar abrindo a costura, tá, gente? Não vou passar agora porque eu já desliguei o ferro. Mas agora eu tenho aqui o meu forro. E vamos ver como eu vou fazer? A minha toalha aqui, ela vai ficar com 5 de cada lado também, porque eu cortei com 10 a mais. E agora eu vou repetir o processo. Então, eu vou dobrar aqui. Por que que eu virei e deixei o azul lá em cima? Porque eu tenho mais azul aqui, ó. Eu posso, inclusive, pôr esse jogo numa outra peça, se eu quiser, tá? De qualquer forma, ele vai encontrar em algum momento o marrom de poá com marrom de poá. Ou ele vai encontrar o azul liso com esse azul. Mas o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer... Deixa eu só pôr um alfinete aqui para vocês visualizarem. Eu não tô passando, eu não tô marcando, só para vocês terem uma ideia. E daí vai fazer mitrado do mesmo jeito. Então, eu vou ter uma borda bicolor em cada um. E cada um vai ficar com a medida e as duas cores aqui de um jeito. Mas vai ficar bem legal também e vai dar o contraste que eu preciso. Então, deu para entender? Talvez, se você for mexer aí no seu armário, você vai achar os tecidos que combinam com os seus topos e que dê para você fazer isso. Se você não tiver para fazer a medida, porque aqui eu emendei tecidos que tinham 54 centímetros, eu cortei essa medida maior. Eu poderia ter emendado nesse sentido, 44,5, se eu tivesse, cortar pedaços de 44,5 em todos os tecidos que eu tivesse, emendar um no outro, e daí a emenda atrás ia ficar nesse sentido. O meu jogo depois, passadinho e tal, ele vai ficar com essa emenda. E não vai ficar feio. Ele vai ficar mais descontraído e daí ele vai ficar charmoso, inclusive com um acabamento assim. Ó, a Edna falou, tem muito poeirinha, vai fazer assim. É uma excelente saída, Edna. E, gente, sabe por quê que eu quis dar essa dica pra vocês? Eu tô com o tecido lavado, eu podia ter cortado no verde. Mas é porque, pra mim, é muito importante ensinar vocês a aproveitarem tecidos que vocês têm, tá? Hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que ter isso em mente. Por várias questões, não é só por questão financeira, é também por questão financeira, porque tudo que tem no seu armário, você já comprou e já pagou, tá? E você tá perdendo dinheiro cada vez que você vai e compra de novo, porque você já tem coisa no armário. Às vezes a gente precisa comprar, às vezes é um projeto específico e tal, a gente precisa comprar, mas nós precisamos aprender a usar o que a gente tem. Agora, uma dica importante, todos os tecidos que eu usei aqui, ó, são tecidos que eu tenho nessa cor, nesse tecido estampado, tá? Eu não peguei e falei, vou pôr um vermelho aqui. Não.
Claro que você vai harmonizar, tentar harmonizar ao máximo. Daí você vai falar, nossa, mas eu não tenho o suficiente. Você tem cru, tem branco, tem bege. Essas cores a gente sempre precisa ter tecido, tá? Porque esses tecidos são coringa pra gente fazer, principalmente esse tipo de coisa, né? Um detalhe e tal. Então, eu quis fazer assim, tá? E vou fazer esse jogo assim, para que vocês entendam isso. Então, eu tava falando, para mim é muito importante ensinar esse valor de você aproveitar o que você tem. Primeiro, pela questão de economia, mas segundo, porque você vai reciclando o seu material e te dá um novo ânimo para fazer novas coisas. Terceiro, porque já tenho falado, a moda muda e a gente vai ficando com uns tecidos que você olha e fala, esse tecido não tem graça nenhuma, eu queria comprar aquele tecido estampado que tem hoje e tal. Daí você vai e compra o tecido estampado que tem hoje e daqui 3 anos ele também já não tem mais graça porque a moda já mudou. Mas se a gente vai aproveitando, usando a nossa cabeça, usando os retalhos, aquilo que já tem cortado, mas a dica é use o que você tem, porque quando você vai desocupando o seu armário, é o que agora há pouco alguém falou, nossa, se tecido pudesse ser considerado como UFO, é uma delícia a gente desocupar o armário, para arejar a nossa cabeça, para a gente ter coragem e ânimo para fazer outras coisas. E nesse tempo que a gente está vivendo, é mais um motivo ainda, porque nós não podemos sair de casa. Então, usa a sua criatividade e eu quero te desafiar agora a terminar o seu jogo americano. Terminar e colocar a foto dele tá lá no grupão também. Por quê? Quando você coloca lá no grupão também, muito mais gente vai ver, vai fazer bem para você. É uma forma de tornar o curso conhecido e é uma forma delas aprenderem também. Então, por enquanto, só vocês que têm o privilégio de ter aprendido essa aula. Tchau, gente! Até outra hora. Muito obrigada. Fiquem em casa, tá bom? Se comportem, se cuidem, porque vocês moram aqui, ó. Vocês moram no coração. Vocês são importantes. Deus abençoe vocês. Tchau! Vai ficar disponível se precisar assistir de novo.